Uma roda de titânio, sucata e os restos de uma sonda lunar. Sacos de terra, medalhas comemorativas e bandeiras. Uma bola de golfe e uma pegada. Tantas pistas deixadas no solo se esforçam para dar testemunho da feroz competição iniciada pela União Soviética e os Estados Unidos pela conquista da Lua. A batalha começou do lado soviético na noite de 4 de outubro de 1957, às 22 horas e 28 minutos, na região de Baikonur. Um foguete de 30 metros de altura se ergueu da névoa gelada do Mar de Aral, lançando o primeiro Sputnik. Uma estação de escuta americana captou o sinal do satélite. Era a Guerra Fria, e o mundo todo ficou estupefato quando este voo de 90 minutos fez mais pela União Soviética do que 40 anos de propaganda. É o comunismo demonstrando sua superioridade sobre o capitalismo, alegaram os soviéticos gozando de seu triunfo. O New York Herald Tribune noticiou a grande derrota dos Estados Unidos. Um mês depois, Nikita Khrushchev, líder da União Soviética, providencia um bis e, para celebrar o 40º aniversário da Revolução Bolchevique, o projetista do programa espacial, Sergei Korolev, envia Laika para o espaço a bordo do Sputnik 2. In a masterpiece of propaganda timing, the Soviet Union announced it had launched Sputnik number 2, carrying a live dog. Yet behind the scientific success lies a grim military warning. The rocket is capable of carrying a ton and a half hydrogen bomb. O mundo livre é tomado pela histeria. E os Estados Unidos temem ataques de mísseis dos soviéticos. Os soviéticos nunca admitiram que Laika, sua nova heroína, não sobreviveu ao voo. Dois meses depois do Sputnik 1, um foguete Vanguard da Marinha dos Estados Unidos explodiu perante os olhos das autoridades. Os últimos meses de 1957 são duros para os americanos. De certa forma sarcástico, Khrushchev ofereceu seus pêsames. Os Estados Unidos ficam aturdidos. Eis que o presidente Eisenhower anunciou a criação da NASA, uma agência aeronáutica confiada a partir de então para civis. O objetivo era organizar uma resposta enviando um homem ao espaço antes da União Soviética. Wernher von Braun assumiu o comando do programa Mercury. Com Korolev, seu rival soviético, ele enfrentaria 10 anos de amarga competição. Os futuros conquistadores do espaço seriam escolhidos entre 5.000 candidatos.
A maior parte pilotos de caça das Forças Armadas Americanas. Os 7 astronautas selecionados foram apresentados à imprensa na Dolly Madison House, em Washington. These, ladies and gentlemen, are the nation's Mercury astronauts. Which of these men will be first to orbit the Earth, I cannot tell you. Sorriam, sorriam. Eles eram instruídos dos bastidores. Seus nomes eram Slayton, Carpenter, Cooper, Shearer, Shepard, Grissom e Glenn. Estações de televisão transmitiram o evento ao vivo. Well, all 7 of the men are officers and test pilots, 3 Air Force, 3 Navy, and 1 Marine. All are volunteers. I thought my father would be one of the 7 that was going to be picked. How did you figure that? I just thought so. Foi uma adulação de heróis que ainda não tinham cumprido nada. Os 7 estavam nas mãos da imprensa e não estavam preparados para tamanha publicidade. Alguns lutaram na Segunda Guerra Mundial. Outros na Guerra da Coreia. Eles se tornaram pilotos de teste em bases perdidas no meio do deserto. Uma profissão perigosa, onde as perdas chegavam perto dos 50%. Humilhados pelos Sputniks, eles estavam dispostos a arriscar suas vidas pela pátria. A Life Magazine obteve direitos exclusivos sobre os bastidores desta aventura no espaço. Os astronautas receberiam $25 mil por ano. Assim que a Life Magazine foi publicada em 14 de setembro de 1959, John Glenn se tornou o queridinho da nação. Ele era como um missionário, falando alto e claro, declarando que ele não seria nada sem Annie, sua esposa. Uma semana depois da capa com os astronautas, outra com as esposas foi lançada. Por contrato, elas precisavam revelar suas vidas particulares e pensamentos privados, os quais repórteres e fotógrafos tinham ordens de refinar. Elas simbolizavam a mulher americana perfeita. A Life queria mostrá-las como donas de casa perfeitas. A esposa de John Glenn, Annie Glenn, era quem melhor se encaixava nesta imagem. O treinamento começou na base de Langley, Virgínia. Os testes aconteceram na Flórida, no Cabo Canaveral. Get up into the sky. Get up, don't tell them why. Get up into the sky. Get up, don't tell them why. Get up into the sky. Get up, don't tell them why. Get up into the sky. Get up, don't tell them why. Get up into the sky. O cabo era um grande e árido descampado, inacessível às esposas. O trabalho era duro, e de noite, os astronautas procuravam se divertir. Eles viajavam para Cocoa Beach, a cidade mais próxima, à mercê de todo tipo de bajuladores que os agradavam com bebidas e os apresentavam às garotas. Sobre as rodas de carros esportes, desafiavam um ao outro em longas e ébrias viagens. A competição era acirrada, tanto no nível esportivo quanto com o sexo feminino. Sob o assédio incessante dos fotógrafos, eles eram vulneráveis. John Glenn se manteve reservado. Ele dormia cedo e fazia exercícios ao nascer do sol. Seu olhar franco contava uma história. A história de um homem cheio de princípios. O astronauta precisava ser irrepreensível.
Suas reprimendas moralizantes irritavam seus colegas candidatos, mas os Estados Unidos não aceitariam escândalos ou divórcios. Amigos ou rivais, todos se perguntavam a mesma coisa. Quem será o primeiro no espaço? Glenn era o favorito da mídia. Os 7 visitaram as bases da NASA em San Diego, onde descobriram o foguete Atlas, e St. Louis, para testar sua futura nave espacial. A excessiva cobertura da mídia drenou fundos de industrialistas e senadores. Quando viram a cápsula do Mercury pela primeira vez, um deles perguntou: "Essa coisa não tem asas?" Foi quando eles insistiram numa vigia, como as janelas de avião, assim como uma escotilha manual para sair da cápsula em casos de emergência. Eles eram pilotos, não cobaias. Apesar dos esforços da NASA, a União Soviética manteve a liderança nas missões espaciais. As sondas lunares soviéticas sofreram pesadas perdas, mas reforçaram sua liderança. A Luna 1 errou a Lua. Mas com a Luna 2, foi a primeira vez na história da humanidade em que uma máquina feita pelo homem atingiu outro corpo celeste. A Lua. No mesmo dia, Nikita Khrushchev, em visita oficial aos Estados Unidos, foi informado do sucesso de seus engenheiros. Com ironia, ele entregou ao presidente Eisenhower uma réplica da Luna 2 e declarou: "Na Lua, a bandeira soviética guardará para cumprimentar a sua, porque chegaremos primeiro." Quando John Fitzgerald Kennedy sucedeu Eisenhower, os astronautas estavam preocupados. Iria Kennedy manter o programa Mercury? Na véspera da nomeação do novo presidente, John Gilruth, encarregado do projeto Mercury, convocou os 7 astronautas. Ele pediu para eleger um deles. Para manter as chances de serem eleitos, todos votam em qualquer um, exceto Glenn. No final, Shepard foi designado. Grissom e Glenn foram os substitutos. O segredo devia ser mantido até o dia da partida. Foi uma afronta para o Glenn. E o competidor derrotado voltou para casa em Dallas. Nada de sua dor transpareceu. O rádio do carro transmitiu o juramento de posse do novo presidente. Este homem ferido seria o exemplar colega de tripulação de Alan Shepard. E quando um repórter ameaçou revelar que um deles tinha dormido com uma prostituta mexicana, Glenn convenceu o jornal a não publicar a notícia. Mas ele alertou a equipe: "Precisamos vencer juntos." Apesar de sua decepção, Glenn permaneceu um homem leal. Para distrair as pessoas, os astronautas prosseguiram realizando as mesmas tarefas. Os jornalistas especulavam quem partiria primeiro. Glenn continuou sorrindo como um vencedor. Só se viu um toque de amargura quando as câmeras viravam as costas para ele. O primeiro voo de Shepard estava marcado para janeiro de 1961, mas Von Braun alterou os planos. Em 31 de janeiro, um chimpanzé foi enviado ao espaço. Seu nome era Chang. Para torná-lo mais americano, ele foi rebatizado como Han. Ele tinha vindo de Camarões e tinha 5 anos.
Preso na cápsula, sua tarefa era empurrar uma alavanca. Quando acertava, ele ganhava um biscoito de banana e quando errava, um choque elétrico o acometia. Um voo de 6 minutos, a altitude de 250 quilômetros. E então, o primeiro astronauta dos Estados Unidos foi um macaco. Quando Han retornou, ele estava agressivo. Então, ele foi sedado para a coletiva de imprensa. A grande aventura do macaco, este foi o nome dado ao voo de Han. E a opinião pública ridicularizou os astronautas. Ao amanhecer do dia 12 de abril de 1961, o editor de um jornal acordou o diretor da NASA que gritou: "Nós estamos dormindo aqui." De manhã, a manchete de primeira página do jornal dizia: "Cosmonauta soviético voa no espaço e os Estados Unidos dormem." "Você será o primeiro homem no espaço", disseram a ele de manhã. O homem em questão era Yuri Gagarin. Ele tinha 27 anos e era o filho de uma leiteira e um carpinteiro, que se tornou piloto de caça. Khrushchev o escolheu por melhor representar o ideal comunista. A cápsula da Vostok 1 de 5 toneladas era minúscula e Gagarin mal cabia nela. Comovido, ele admitiu: "Durante toda a minha infância, eu sonhei com este momento. Ele sobrevoou o Japão e o Alasca, onde uma estação de escuta americana gravou sua conversa com Korolev, o líder dos voos soviéticos. O voo durou 108 minutos à velocidade de 28 mil quilômetros por hora. De volta à Terra, Gagarin disse: "Eu não encontrei Deus." O único a reagir foi John Glenn. "Nós recebemos um chute entre as pernas, não adianta fazer vista grossa." Ele só pode engolir a frustração de não ser o primeiro. Cinco dias depois, Kennedy sofreu uma amarga derrota em Cuba, na tentativa de desembarcar anticastristas na Baía dos Porcos. Ele havia aprovado a operação da CIA. Mesmo que ele não tivesse iniciado a operação, ele sofreu o grosso da ira do mundo e tal contratempo o prejudicou. « 2 de maio de 1961. A chuva caía pesada no Cabo Canaveral. No hangar S, Alan Shepard acordou a 1h da manhã. A noite inteira, ele teve pesadelos de foguetes explodindo. Shepard estava tenso, receoso de que os médicos detectassem a menor infecção. Assim, John Glenn teria que substituí-lo. No café da manhã, ele tomou suco de laranja e comeu filé mignon com bacon e ovos mexidos. Às 5 da manhã, os jornalistas ainda não sabiam o nome de quem voaria. Mas Glenn ainda era o favorito. A chuva não parou. Então o voo foi adiado. Shepard voltou ao solo e bebeu uma dose de conhaque. Era o bastante para um dia.
Levaram 48 horas para esvaziar o oxigênio líquido que alimentava o foguete Redstone. A NASA, então, decidiu revelar a identidade do primeiro astronauta. Shepard ficou aliviado. Alan B. Shepard was in the pilot preparation area waiting for instructions, but Mother Nature wouldn't cooperate. O cenário se repetiu 3 dias depois. Shepard despertou no meio da noite de novo. Ele ligou para a esposa Louise e, para tranquilizá-la, ele prometeu acenar para ela da vigia. "Volte logo, querido. Eu te amo", disse Louise. Ela sabia que ele estava arriscando sua vida, mas não queria se entregar à ansiedade. Ela confiava em Alan. Shepard left the Mercury astronaut hangar in the specially equipped transportation van, and then he journeyed to the Shepard olhou para o alto. Ele queria fixar essa imagem em sua memória. Glenn brincou com Shepard, entregando-lhe um bilhete. Proibido jogar beisebol durante o voo. Navios e helicópteros entrecruzavam a zona de pouso marítimo. Para os 300 jornalistas, o suspense era absoluto. Um homem estava trancado numa cápsula e tudo podia explodir. Cerca de 500.000 pessoas estavam rezando pela Freedom 7, o nome que Shepard havia dado à sua espaçonave. O repórter da NBC comentou: "Ele parece tão solitário lá em cima." Uma primeira interrupção de 4 horas, e com isso, Alan precisava usar o banheiro. O voo deveria durar apenas 15 minutos, mas com a espera, a sala de controle hesitou e então permitiu que ele se aliviasse no local, apesar do risco de curto-circuito. A seguir, a contagem regressiva foi retomada. T-minus 15 seconds. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. All right, lift off and the clock is started. Yes, sir. Reading you loud and clear. This is Freedom 7. The fuel is go. 1 minute is go. This is Freedom 7. The fuel is go. 1.2 G. 7 at 14 psi. Shepard passou apenas alguns minutos no espaço a uma altitude de 187 quilômetros. Hello, Capcom 307. How do you read? Main chute is good. Rate of descent is reading about 35 feet per second. Um helicóptero retira Shepard do Oceano Atlântico e o leva ao porta-aviões Lake Champlain. Engenheiros e médicos cuidam de Alan. O voo de Shepard não teve a repercussão esperada. Gagarin já havia ofuscado.
Ainda assim, a Casa Branca elevou o feito e organizou uma ostentosa celebração para o primeiro astronauta americano. Today even surpasses last Friday. And as a matter of fact, I got far less sleep last night than I did the night before the flight. O presidente estava especialmente ansioso para apagar as memórias do fiasco da Baía dos Porcos com uma declaração espetacular. Então ele fez uma pergunta ao vice-presidente Lyndon Johnson no comando do programa espacial e foi o engenheiro Von Braun quem deu a resposta. Sim, é possível mandar um homem à Lua ainda nesta década. O sucesso de Shepard também se refletiu em sua esposa. Louise se fascinou pelo quão chique Jackie Kennedy era. Jack mostrou a Casa Branca a ela. Em seu retorno ao Texas, Louise pôde responder às esposas dos outros astronautas que queriam saber como era a Sra. Kennedy. Ela parece comigo, e como eu, ela calça 37. Todas sentiram inveja da primeira-dama do espaço. Kennedy anunciou sua ambição de ir à Lua antes do final da década. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. O Senado votou um orçamento para o programa Apollo unanimemente. Kennedy é louco, disseram os astronautas. Não temos nem foguete, nem cápsula para chegar lá. Uma semana depois, Kennedy se reuniu com Khrushchev na Europa, em Viena. Khrushchev bruscamente exigiu a retirada das tropas americanas de Berlim Ocidental. Ele alegou estar apontando mais de 1000 mísseis para o Ocidente, mas estava blefando. O serviço secreto americano tinha provas. Depois, Khrushchev se tornou amigável e ofereceu como presente a Jack Putinka, a suposta filhote de uma passageira da Sputnik V. Um mês e meio depois, a segunda missão, a de Gus Grissom, foi anunciada como repetição da anterior. Gus Grissom era o rebelde do bando. Ele era filho de um ferroviário, tinha 35 anos, trabalhou duro, lutou na Coreia e queria gerenciar sua vida em família do seu jeito. Os repórteres não estavam muito felizes com ele. Grissom não cooperava, para o desespero da NASA. Ele acreditava que não havia alcançado a perfeição de Glenn ou Shepard, mas era um técnico sem igual. Graças a ele, sua embarcação, a Liberty, vinha equipada com uma escotilha de saída manual e uma janela de verdade, permitindo que ele visse a Terra. O foguete Redstone não tinha potência para colocar uma cápsula em órbita. E diferente dos russos, Gus atingiu uma altitude de apenas 185 quilômetros. Lights getting faster. In for kicks, gotta mix with the chicks. It's a ball, head in the air. We don't care what they call us. Why should we worry before we get up? Vista do alto, a beleza da paisagem o deixou sem fôlego. Ele estava à beira da taquicardia. You got a time here? Roger, flight, area Charlie. At 9+20. Full angle on the retro. O pouso no mar parecia tranquilo. Até o momento em que explosivos forçaram a abertura da porta e a água inundou a cápsula. Gus estava se afogando e sua extração foi difícil. Seus sinais de socorro foram confundidos com acenos amigáveis.
A cápsula foi perdida. Nenhuma informação ou foto sobreviveu ao afundamento. Os engenheiros o responsabilizaram. Ele foi acusado de ter entrado em pânico quando abriu a porta prematuramente. Aquela merda disparou sozinha, ele repetia. No telefone, a primeira coisa que sua esposa perguntou foi: "Você não fez nada, idiota? Fez, Gus?" A imprensa fez perguntas. Seus colegas o apoiaram. Gus quase desapareceu. Mas pelas suas costas diziam: Gus estragou tudo. Quando Beth Grissom e seus filhos se encontraram com Gus, ela percebeu que a festa marcada não aconteceria. Tudo a que ela teve direito foi uma refeição na cantina do campo e uma noite num hotel. Os jornalistas só falavam da escotilha. Beth ficou indignada, mas manteve a compostura, apesar da frieza das autoridades. Ela sentiu pena de Gus. Não houve visita à Casa Branca, nem Jack ou celebração. Beth estava em prantos. Apenas 16 dias após o voo de Grissom, o comandante German Titov completou 17 órbitas em mais de 24 horas a bordo do Vostok 2. Esta foi a resposta soviética. Ainda somos os melhores. Diferente dos americanos, os russos divulgavam apenas algumas poucas e parcas imagens ensaiadas e se abstiveram de mencionar a náusea que afetou Titov durante as 25 horas que passou em sua nave. Os russos podiam dominar o poder dos foguetes, mas as cápsulas Vostok eram pesadas e volumosas. No entanto, eles estavam sempre um passo adiante. Newspaper headlines tell the story. German Titov of Russia returns to Earth after orbiting the globe 17 times in a little more than 25 hours. I think it's about time America woke up and did something about it. But we should do everything possible to make every sacrifice to help our country get up there too. And we certainly need to start working hard to catch up. Uma semana depois, na manhã de 13 de agosto de 1961, tropas soviéticas começaram a construir o Muro de Berlim, separando a cidade em duas zonas. Em dúvida, Kennedy não tomou medidas diante da audácia de Khrushchev. Depois, Moscou tentou desestabilizar o programa espacial americano. Um livro publicado na Alemanha Oriental revelou que o engenheiro von Braun foi o fabricante dos mísseis V-2 a serviço de Hitler, que bombardearam a Inglaterra. Ele explicou que em 1945, o cientista alemão e sua equipe de engenheiros foram recrutados pelos militares americanos e enviados aos Estados Unidos para desenvolver foguetes. O conhecimento dos americanos e também dos russos vieram de tecnologias desenvolvidas sob o Terceiro Reich. Von Braun perseguia seu objetivo de conquistar a Lua e se tornar o gestor de projeto do programa espacial americano. Foi ele quem desenvolveu o foguete Redstone, usado por Shepard e Grissom. Mas von Braun se tornara um cidadão americano e a tentativa de desestabilização fracassou. Após o sucesso de Titov, a NASA não teve escolha. Era necessário arriscar voar além da órbita da Terra. Para tal, eles apostaram num foguete amaldiçoado que esteve por trás de muitos acidentes, o lançador Atlas.
Pela honra da NASA e do Programa Espacial Americano, o próximo astronauta John Glenn aceitou a missão. A história de John Glenn. Glenn, um piloto de caça veterano da Segunda Guerra e Guerra da Coreia, nascido em Cambridge, Ohio, se tornaria lendário mesmo antes de seu primeiro voo no espaço. Aos 40 anos, ele detinha o recorde de velocidade supersônica entre Los Angeles e Nova York, 3 horas e 23 minutos. 9 a.m., Marine Airman Major John Glenn begins an attempt at a supersonic transcontinental flight. His Crusader jet camera plane leaves Los Alamitos, California, headed non-stop for New York. A NASA o transformou num herói, porque um herói era necessário para enfrentar o rival russo num combate mano a mano, digno de cavaleiros em armaduras reluzentes. Jornalistas invadiram sua cidade natal e procuraram testemunhas de sua vida. John played football right here on this field. He was an excellent student. Or an example for all Americans to follow. O voo foi marcado para 20 de dezembro de 1961. Um presente de Natal da NASA. Mas o mau tempo e problemas técnicos adiaram a decolagem até 20 de fevereiro de 1962. Seu voo ainda seria reagendado 9 vezes. Ele recebeu dezenas de milhares de cartas de Natal e a multidão continuou acampando nas dunas do Cabo Canaveral. Em 19 de fevereiro de 1962, Glenn se deitou no hangar S, o covil da NASA. A noite foi calma e ele adormeceu ao som de Madame Butterfly, sua melodia favorita. Na manhã do dia 20, Glenn se levantou à 1h30 da manhã. Filé de carne, ovos mexidos e suco de laranja, na companhia de Dick Slayton, o próximo na lista de voos. A enfermeira Dolores O'Hara era uma das únicas mulheres permitidas no hangar S. Nenhum tipo de exame era feito sem ela. Ela era uma confidente. Naquele dia, ela escondeu o melhor que pôde a gravidade do momento. Glenn repassou várias vezes a lista de checagem em sua mente e estudou os relatórios do clima. Às 5 da manhã, as centenas de pessoas presentes o aplaudiam. Walter Cronkite back at the CBS News Control Center at Cape Canaveral. A wind of around 15 knots, which is just about maximum for a permissible safe flight. Faltando 2 horas para a decolagem, Glenn tinha dificuldades de empregar pequenos gestos familiares, como ajustar seu microfone. Na cápsula, que ele batizou de Friendship Set, um espelho permitia que ele visse o céu. O astronauta Scott Carpenter o colocou em contato com sua esposa e 2 filhos. Annie estava aguentando firme diante de sua televisão em Arlington. A família estava mais unida do que nunca. Carpenter, seu velho amigo e substituto, desejou boa sorte e começou a contagem final. Godspeed, John Glenn. How you doing?
The external umbilical cord has now been removed from the Atlas missile. We notice that several of the secretaries of the Space Administration have their heads bowed in a prayer for the astronaut. T-minus 10 seconds, counting. 8, 7, 6, 5, 4, 3. The Atlas missile has lifted off from the pad and is rising steady into the sky. The MA-6 vehicle has lifted off. Trajectory looks good. Going straight up into the sky. The MA-6 vehicle is off the launch pad. At 47 minutes after the hour. It is climbing nicely. All systems are reported go. Roger, we're programming and roll okay. A little bumpy along about here. We're smoothing out some now, getting out of the vibration area. Roger, you're out and clear. Flight path looks good. Pitch 25, stand by for this. Roger, we go. Back to 1 1/4, the tower is fired. You must see the tower go. I saw the smoke go by the window. We got some station. DM. Roger. Roger, 0G, and I feel fine. Capsule is turning around. Oh, that view is tremendous. Roger, timeout has started. Roger, capsule turning around, and I can see the booster during turnaround just a couple of hundred yards behind me. Toda a geografia do globo se revelou diante dele. The sunset was beautiful. It went down very rapidly. John tirou fotos com uma câmera que ele comprou no supermercado da vizinhança. Horizon almost covering my whole window. Diferente de pilotos de caça que falavam monossilabicamente, John descreveu o que viu. The redness of the sunset, I can still see through some of the clouds. The sky above is absolutely black, completely black. I can see stars. Durante a primeira órbita, ele observou o pôr do sol sobre o Oceano Índico. Uma fina linha azul marcava o horizonte. Então, as águas esmeraldas das Bahamas apareceram enquanto a noite se dissipava. Os picos nevados, os vulcões, as tempestades, as luzes das cidades. 89 minutos depois, na segunda órbita, Glenn foi cegado por milhares de pinos aglomerados em sua vigia, vagalumes brilhantes, como um sinal de extraterrestres. O fenômeno desapareceu e então retornou. A sala de controle se preocupou. Subitamente, 1, 2 batidas. Os engenheiros da NASA detectaram um problema. Devido a um escudo térmico mal fixado, a nave corria o risco de se desintegrar na reentrada da atmosfera. Seu retorno foi adiado. O astronauta desceu numa bola de fogo. Seu coração alcançou 109 batimentos por minuto. Todos ficaram aguardando o sinal de rádio. Shepard repetiu seus chamados, suas súplicas. 7, this is Cape. Do you read? Over. Friendship 7, this is Cape. Do you read? Over. Friendship 7, this is Cape. How do you read? Over. Clear. How many? All right, you're reading loud and clear. How you doing? Main chute is on green. Chute is out in reach condition at 10,800 feet and beautiful chute. Toda a sala comemorou. O coração de Glenn estava batendo 134 vezes por minuto. Ao pousar no mar, os gestos de John Glenn para a televisão foram um sinal codificado para Annie, sua esposa. Annie, eu te amo.
Os marinheiros marcaram com tinta o local onde Glenn deu seu primeiro passo no navio para preservar a memória. O destino de John Glenn foi alterado radicalmente, para sempre. Pouco depois, ele deixaria a NASA para se tornar senador, apoiando Bob Kennedy em suas campanhas eleitorais. John H. Glenn, Jr., United States Marine Corps. Em Washington, ele foi recebido por 250 mil pessoas e 4 milhões de americanos na Broadway. Sua presença fascinava as multidões. Ele se tornara o símbolo de uma nação vitoriosa. Como este voo, o atraso em relação aos soviéticos fora mitigado e em Glenn os Estados Unidos descobriram um herói. Todos sonhavam com este reconhecimento do povo americano. Mas durante um exame de rotina, Dick Slayton foi impedido de voar devido a um coração fraco. Graças à influência de John Glenn, ele foi nomeado gestor de astronautas do Mercury. No entanto, ele permaneceu à sombra da glória. E foi Scott Carpenter quem assumiu sua missão. Scott precisava traçar o caminho do voo de John, completando 3 órbitas na Terra. Além disso, ele foi encarregado de testar uma nova comida, presunto embalado a vácuo, cuja radioatividade tornava possível seguir sua progressão em seu estômago. Mas foi Renée, sua esposa, quem se beneficiou da fama. Loira e elegante, ela se tornou o ícone das revistas da Costa Leste. Em segredo, o presidente Kennedy a julgava mais sexy entre as esposas dos astronautas. Renée decidiu assumir o controle de sua imagem, desafiando os barões da NASA. Indo além do contrato com a Life Magazine, ela escreveu sua própria história de vida com Scott. Ela queria ser a primeira a comparecer com seus filhos na partida de seu marido no Cabo Canaveral, mesmo que a entrada das esposas não fosse permitida. Eu sempre compartilhei momentos difíceis com Scott, disse ela. Quando ela acordou na manhã do lançamento, Scott já havia partido. Ela levou o fotógrafo que a seguia o tempo todo à praia para assistir a partida do foguete. As fotos ficaram ainda mais lindas. Em órbita, a 28 mil quilômetros por hora, Carpenter se divertia. I have the Fireflies. Enfeitiçado pelo que via pela primeira vez, Carpenter perdeu a noção do tempo e usou combustível demais. E quando acionou os retrofoguetes alguns segundos atrasado, ele não tinha mais energia o bastante para ajustar sua trajetória. A 400 quilômetros do local planejado, Carpenter estava em pânico enquanto se desviava da rota. Seu silêncio parecia interminável. Perdemos um astronauta. Mas Renée, como uma boa esposa de piloto, não aceitou isso. Um piloto nunca está morto até seu corpo ser identificado. E ver o lado ruim das coisas não era o estilo dela.
O bote salva-vidas de Carpenter foi localizado algumas horas depois. Sorrindo, ele cumprimentou a equipe de resgate despreocupado, com a câmera na mão. A NASA não perdoou sua indiferença atrevida e os burocratas declararam que Carpenter nunca voaria de novo. Pois daquele momento em diante, os caprichos dos astronautas do programa Mercury haviam se tornado um inconveniente para as autoridades. Carpenter fracassou. Foi porque ele teve a presunção de substituir a máquina pilotando ele mesmo. Devido à popularidade de René, os Carpenters foram recebidos na Casa Branca. Ela se tornaria uma produtora de televisão e estaria com Bob Kennedy no dia do seu assassinato. Em julho de 1962, o quartel-general da NASA se mudou para Houston, Texas. A cobertura da mídia de seus astronautas ofuscou os soviéticos. A humilhação causada pelos Sputniks estava para ser vingada por simples pilotos de caça, que se tornaram lendas graças a Life Magazine. E por suas esposas, apegadas aos privilégios e presentes que recebiam. Em Cuba, durante os 13 dias da crise dos mísseis, Kennedy forçou Khrushchev a recuar, e as pessoas o reconheceram como quem salvou a paz mundial. A resposta soviética seria a primeira mulher no espaço, e seu nome era Valentina. Valentina Tereshkova. Ela tinha 26 anos de idade e era uma operária da indústria têxtil a qual Khrushchev escolheu a dedo. Mas Valentina era, acima de tudo, uma ferramenta de propaganda. Ela mostrou ao mundo que a mulher soviética era a mais moderna e a mais emancipada. E olhando para René Carpenter, a imagem da mulher americana parecia um tanto quanto antiquada. But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why 35 years ago fly the Atlantic? We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. A seguir, novos astronautas se juntaram ao programa espacial. Além de militares, também havia geólogos, médicos, físicos. Entre eles, Neil Armstrong, um jovem piloto de testes de Ohio. E com ele, Frank Borman, James Lowell, Ed White. Todos haviam sido selecionados para o novo programa Gemini. Os 7 pioneiros do Mercury haviam cumprido seu papel. Os homens do Gemini e Apollo assumiram com a missão de conquistar a Lua.